Olá, pessoal, se vocês assistiram televisão, acompanharam as redes sociais aí nas últimas horas, vocês com certeza viram a decisão do Supremo Tribunal Federal, né, de liberar a fita da fatídica reunião do dia 22 de abril, que é parte de um processo, né, de investigação sobre interferência na Polícia Federal. E o STF decidiu, então, que a fita deveria ser mostrada na íntegra, ou melhor, quase na íntegra. Quem acompanhar a fita inteira vai perceber que trechos foram ocultados, o som e a imagem, né, desses trechos foram ocultados porque eles faziam menção a outros países. Então isso foi uma medida tomada por se entender que política externa, sim, é um tema sensível, né? Então a gente está tratando do interesse nacional e isso poderia criar alguma suscetibilidade com outro país, mas o fato é que o Brasil já estava com o filme queimado antes da divulgação da tal da fita. A tal da reunião do dia 22 de abril tinha uns 30 participantes, então isso quer dizer que ao longo de um mês teve bastante tempo para que vazassem partes, né, do que foi afinal discutido de tão constrangedor nessa reunião. E o que se comenta é que teria havido críticas à China, inclusive no sentido de que eles de alguma forma são responsáveis pela epidemia, né? E questões de rivalidade mesmo, né? De colocar, de manifestar um certo incômodo com o crescimento chinês e com a competição com a China. Isso não é novo, tá? Porque isso já vem de uma longa data, apesar nesse governo pelo menos, né? A China é a maior compradora dos produtos brasileiros. Então, a nossa exportação para a China ficou algo em torno ali dos 60 bilhões de dólares no ano passado. Isso mostra uma importância econômica, assim, da nossa relação com a China. Tá? Não quer dizer, quando eu digo isso, não estou dizendo que a gente tem que concordar politicamente, passar a mão na cabeça da China para todas as coisas, etc. Não, são coisas diferentes. Mas, historicamente, a gente sempre teve uma preocupação, assim, ó, em tratar com um certo tato países que são um parceiro importante comercial para a gente, né? E desde antes da posse, esses problemas com a China já apareciam. Então, ainda na época do período entre a eleição e a posse, teve umas primeiras declarações do Bolsonaro em que ele falava sobre dar um jeito que a China queria comprar tudo no Brasil. E aí lá foi o presidente de uma das principais empresas que exporta para a China, que é a Vale do Rio Doce, dizer, olha, tem que tratar esse tema com cuidado, a China é um parceiro importante para a gente, porque também a gente exporta muito minério para a China. Tá? Aí o governo deu uma certa cuidada em relação a isso. Teve mais algumas outras declarações infelizes, e lá em maio do ano passado, o vice-presidente, o Mourão, foi até a China para tentar estabelecer e melhorar essas relações. Então foi dado um sinal de que o Brasil tinha interesse nessa parceria com a China, se fez todo um trabalho de tentar melhorar essa relação diplomática. E um dos momentos em que essa relação com a China foi atrapalhada ainda nesse ano de 2020 foi lá em março, quando o deputado federal Eduardo Bolsonaro resolveu fazer postagens e fazer manifestações responsabilizando a China pela situação que a gente vive do coronavírus. E, obviamente, isso gerou uma reação indignada por parte do embaixador chinês. O embaixador chinês exigiu que ele se retratasse. Veio uma resposta dura por parte do embaixador chinês. O pessoal avalia que, para ele ter dado aquela resposta, e pelo peso que o Brasil tem comercialmente para a China, ele não deve ser um embaixador qualquer. Dificilmente ele teria também lançado aquela nota sem de alguma forma ter consultado também o governo chinês sobre como responder. Quem acabou pedindo desculpas foram outros membros do parlamento, pediram desculpas e disseram que aquilo não representava a posição brasileira,
Mas aí veio o chanceler, ou seja, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, e aí ele resolveu ficar do lado do deputado. E não. Na época, isso ajudou mais a colocar fogo, né, jogar álcool ali na fogueira, do que a tentar acalmar a situação. E usou uma tira, uns quadrinhos da Turma da Mônica, fez piada com a forma dos chineses, com o sotaque chinês. Foi uma postagem absolutamente infeliz, que acabou resultando que o autor dos quadrinhos disse que não compactuava com aquilo, que não... o Maurício de Souza, né? Até ele se manifestou, disse: olha, eu não autorizei a fazer isso, eu não concordo com essa ideia. E isso acabou gerando também um processo contra o Weintraub, que está em discussão por racismo, por conta da manifestação que ele fez. Então vejam que antes mesmo do tal do vídeo da reunião, a gente já tinha outras pessoas do governo fazendo manifestações públicas que geravam problema com o governo chinês. E o que eles colocam? Eles dizem que tem uma certa preocupação com a forma como o Brasil está conduzindo a sua política externa hoje e pela falta de diálogo, pelo alinhamento, né? Também existe essa crítica e uma preocupação de que essa forma diferente de fazer política externa está rompendo com algumas tradições que trouxeram ganhos para o Brasil em outras épocas, né? Então, que o Brasil passou a adotar uma postura mais de menos diálogo e de mais confronto, inclusive com países vizinhos, e que isso pode gerar dificuldades lá na frente. Então, qual é a preocupação deles quanto a isso? Tem uma preocupação imediata ali, e tem uma de longo prazo. A preocupação de longo prazo, e eu diria que talvez nem seja mais só de longo prazo, porque a gente já começa a observar as críticas disso lá fora, que é a de perder o respeito conquistado, né? De deixar de ser um interlocutor que o pessoal queria ouvir, que tinha uma voz mais ativa em temas de política internacional. E o outro também que aí esse é o de curto prazo, e eles próprios, até esses autores desse artigo levantam essa possibilidade, eu concordo nesse ponto com eles, que é a dificuldade que isso pode gerar em médio e curto prazo para algumas relações que a gente tenha, como, por exemplo, a nossa necessidade de ter acesso a alguns insumos, produtos, no combate até ao coronavírus, né? Então, se a gente tem uma má relação com outros países, por que eles vão nos dar um tratamento melhor na hora da gente ter acesso a essas tecnologias? A China mesmo não só é a grande fornecedora de produtos, como ela também é dos países que está desenvolvendo vacinas. Então a pergunta que fica aí para a gente pensar é: se a gente mantém uma relação hostil com a China, será que isso não vai nos prejudicar em futuras negociações? Esse é um aspecto para a gente colocar na balança. Então não precisa a gente se alinhar e concordar automaticamente com tudo que a China faz, mas é importante a gente saber que manter boas relações diplomáticas é algo que a gente pode tentar usar num futuro próximo, quando a gente também tiver necessidade de ir para uma mesa de negociação. Então, eu poderia falar ainda muito mais sobre outros aspectos dessa reunião, que eu acho que também complicam a gente no cenário internacional, mas esse eu vou guardar para outro vídeo, que eu vou falar num próximo vídeo mais especificamente sobre a questão do meio ambiente. Essa aí também é outra, já adianto para vocês. Este é outro tema que também pode colocar a gente numa situação bem delicada. Obrigada e até a próxima!